Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal Onde Nasce o Futuro. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro e esse é um vídeo diferente. Não é um vídeo de tiragem de tarô, como de costume, mas a gente vai falar um pouquinho de novo sobre a astrologia e a energia dos signos, porque os vídeos dos signos os vídeos tiveram ótima repercussão. Muitos comentários, as pessoas gostaram, pediram mais conteúdo sobre os signos, e aí eu resolvi trazer um pouquinho mais de aprofundamento e dicas sobre esse assunto. Espero que vocês gostem e continuem comentando o que vocês estão achando, porque isso ajuda a criar mais conteúdos para o canal, tá certo? Então, para quem ainda não sabe, eu sou taróloga e numeróloga e astróloga, tá certo? Bom, antes de começar, eu queria trazer uma questão sobre os signos que às vezes são mais difíceis da gente lidar, ou talvez irritam mais a gente, ou às vezes a gente já fica com o pé atrás, sabe? Fala assim, eu não vou me relacionar com pessoas do signo de Escorpião. Eu não me dou bem com pessoas do signo de Gêmeos. Existe muito isso, né? Se a pessoa é desse signo, eu já me dá uma preguiça, né? Porque eu sei que vai ser de tal jeito. Sim, existe muito disso, mas a gente também tem que... o objetivo aqui não é culpar o signo, né? Porque o signo, ele é uma energia neutra. Na verdade, o signo, ele não é bom nem ruim, ele é neutro, é uma energia. Bom ou ruim vai ser a maneira como a pessoa usa e expressa aquela energia, tá certo? E aí, eu quero começar do seguinte ponto. Eu até coloquei, se não me engano, aqui no YouTube, um shorts de uma vez que eu fui num centro de Umbanda, numa gira de Exu. E para quem não sabe, Exu não é o demônio, né? Exu é uma entidade que transita com energias mais pesadas e ele fala as coisas assim na lata, né? Ele responde assim de uma maneira muito humana, tá? E aí eu perguntei, eu tava com uma questão com a minha chefe e eu falei assim... eu queria, né, saber como que eu poderia me dar melhor com aquela chefe, com aquela pessoa, né? Fui toda assim, não, né, toda delicada. Eu falei assim, olha, então, a minha chefe é muito difícil. E ele me cortou na hora, ele falou assim, e tu é fácil? E aí eu desmontei, né? E daí eu dei risada. Eu falei, pois é, não, eu também não sou fácil. Então, assim como alguns signos ou algumas pessoas não são fáceis para você, você também não é fácil de lidar para algumas pessoas. Porque às vezes a energia de tal pessoa, a pessoa tem uma energia muito forte de determinado signo. Tá tudo bem no equilíbrio ou no desequilíbrio, mas ela manifesta muito aquele signo. E aí a gente tá olhando com lentes do nosso signo. E aí, então é nessa interação que surge as desavenças ou as diferenças, né? Que você olha com uma lente do seu signo, porque o nosso signo solar é a lente pela qual a gente enxerga o mundo, a cor que tonaliza o mundo ao nosso redor para que a gente enxergue as coisas daquela forma. E você está vendo o mundo e aquela pessoa com uma lente, e aquela pessoa está agindo conforme a energia do signo dela, só que pode estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. Então não é o signo que está em equilíbrio, não é o signo que é bom ou ruim, equilibrado ou desequilibrado, é a pessoa que pode estar desequilibrada, e isso inclui a gente também. E o signo, como eu já disse, né, a gente tem todos os signos na nossa mandala astrológica. Você tem o seu signo solar, todos temos o nosso signo solar, que é o ponto principal do mapa astral. Porém, a gente tem toda a mandala, toda a roda zodiacal, ela compõe o nosso mapa natal. Então, em cada setor da sua vida, você vai ter uma energia, você vai ter um signo.
Todo mundo tem os 12 signos do zodíaco na sua vida. Você é um pouco de cada um dos signos em determinado setor da sua vida. Por exemplo, quando eu lido com as finanças, eu sou mais escorpiana. Quando eu lido com a minha família, eu sou mais capricorniana. Quando eu lido com o meu marido, eu sou mais ariana. Quando eu lido com o meu trabalho, a minha vida profissional, eu sou mais canceriana. Então, isso é a energia da mandala astrológica, e isso é a energia dos 12 signos do zodíaco aplicadas à nossa vida. Então, a gente tem que entender que a gente tem a energia dos 12 signos, e aquilo que incomoda, que o outro parece que incomoda você, você também tem aquela energia. E se tá te incomodando, é porque tá ressoando, tá encontrando ressonância em você. Bate e ressoa e por isso te incomoda. E aí você fala assim, não, mas isso não tem nada a ver. Se não tivesse nada a ver, você não veria. Então sim, tem a ver. Se você tá vendo aquela energia que te incomoda, aquela situação que te incomoda, é porque tem a ver com você. Seja para você aprender a ativar aquela energia na sua vida, seja para você compreender como aquela pessoa trabalha a energia daquele signo, para você olhar como você pode usar isso de forma aplicada na sua vida também. A vida coloca no nosso caminho pessoas que muitas vezes nos ajudam, pela dor ou pelo amor. Óbvio, né? Isso a gente já sabe. Mas eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho no meu mapa astrológico, quando a gente tem um cálculo para saber que elementos você tem mais no mapa, se você tem mais elemento fogo, mais elemento terra, água ou ar, ou se é tudo em equilíbrio, ou quais são os seus, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos em termos de energia de elementos. Eu tenho muito fogo no meu mapa, muito elemento fogo e pouco elemento terra. Então, é difícil, muito difícil para mim, aterrar mesmo, ser pé no chão. Eu sou meio, pá, vai, faz, depois pensa se fez, se vai dar certo e tudo mais, né? Só que aí, o que a vida, né, Deus, o universo fez, né, em benefício, né? Ele trouxe para minha vida, por muito tempo, pessoas do signo de terra para, de certa forma, me ajudar a entender o que é essa energia terra, para vivenciar, para sentir na pele como que é essa energia de terra. Porque eu tenho uma deficiência de terra no meu mapa, então eu tenho que aprender a ser, ativá-la de alguma forma. E aí essas pessoas vêm de formas com aprendizados difíceis ou mais fáceis, mas elas vêm como orientadores para que eu, observando essa energia mais taurina, virginiana e capricorniana, eu consiga juntar o melhor disso, adquirir isso, incorporar e aplicar na minha vida nos setores que eu tenho isso forte. Esses elementos, né? Onde eu tenho touro, onde eu tenho virgem e onde eu tenho capricórnio. Entende? E quando eu não consigo e eu sinto na minha vida que eu preciso aterrar um pouco mais, eu meio que penso, o que tal pessoa faria nessa situação? E aí eu consigo, aterrar um pouco mais. E isso serve para tudo, serve para todas as energias. Então é para isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra gente entender, assim, de forma muito, muito resumida, um pouquinho da energia dos signos, um pouquinho dessa astrologia mais cotidiana e voltada para o autoconhecimento, não para ficar apontando defeitos nos outros, mas para que a gente olhe para o outro, para suas deficiências, para aquilo que ele está vibrando em desequilíbrio, e a gente tenha mais empatia e a gente entenda que ele não está fazendo aquilo de propósito ou de pirraça, mas que ele está fazendo aquilo porque é uma energia natural dele. Porém, talvez ele não esteja vibrando no equilíbrio, talvez ele esteja vibrando no excesso, e aí ocorrem os desentendimentos, ocorrem aqueles rompantes, de energia, de
né, que deixa tudo meio esquisito e pode causar as brigas, os estereótipos. Só que daí se a gente compreende que não é uma questão pessoal, a pessoa não tá fazendo isso para me provocar, para me magoar. Ela tá fazendo isso porque é do signo dela fazer isso, só que eu estou enxergando ela com a lente do meu próprio signo. Então, tá vendo? Já tem duas interferências aí. A gente se torna mais empático. E a terceira coisa é, de novo, lembrar que eu tenho essa energia desse signo também em algum lugar do meu mapa. E aí, esse é o terceiro fator que torna a gente mais empático, de entender que cada um tá no seu processo, cada um tá tentando melhorar, cada um tá sendo o melhor que pode, dentro das suas possibilidades atuais. Porque essa vida é como se fosse uma grande escola, é assim que eu vejo. Só que é uma escola todo mundo junto. Tem gente que estuda junto na mesma sala, do prezinho até o colegial. E tá todo mundo nessa turmona grande, que é esse mundo que a gente vive. Então tem pessoas que estão num nível de consciência prezinho, tem pessoas que estão no nível de consciência colegial. E a gente tá tudo junto e misturado. Claro que você acaba se juntando por grupos de afinidades, por egrégoras, de acordo com o seu nível de expansão de consciência, né? Expansão de consciência na iluminação, né? Expansão de consciência de acordo com a sua autoconsciência, digamos assim. Só que a gente vai lidar com grupos diversos, né? A gente está circulando pelo mundo e a gente às vezes vai se deparar, sim, com pessoas em outros níveis de consciência. E a gente tem que ter a empatia também de lembrar que a gente já foi do prezinho, né? Então, quando você era da terceira série do prezinho, você não agia igual a pessoa da quinta série, da oitava. É um processo. E daí, quando você lembra disso, você releva, você perdoa, você dá um desconto, porque você fala assim, eu também já fui assim. E isso para as piores coisas, porque quando a gente estuda numerologia e a questão das lições kármicas, das dívidas kármicas, e também na astrologia, os nodos, nodo sul e nodo norte, a gente entende que a gente já errou um monte. E a gente está aqui para aprender. E se a gente está aqui, é porque a gente tem, grande maioria da gente aqui no Brasil, tem lição kármica, sim. E a gente se torna mais generoso com as outras pessoas. Bom, fechando essa grande introdução que eu fiz, vamos passar então para a energia dos signos. E eu vou falar, e eu sugiro, eu não vou fazer minutagem, tá? Não vou deixar minutagem, porque eu não vou falar na sequência, eu vou falar conforme as polaridades, conforme os eixos de polaridade, e não vou pôr minutagem justamente porque é para você assistir todos os signos de novo, porque você tem todos os signos no seu mapa astrológico. Você carrega dentro de você todas essas energias. Então não vem com desculpinha, eu não gosto de signo tal. Você vai aprender a gostar. Porque você é parte de você é esse signo também, tá bom? Bom, então vamos lá. Começando por Áries, eu tô com as minhas anotações aqui, tá bom, gente? Então, vira e mexe, eu vou olhar para o caderno para trazer uma informação de mais qualidade para vocês. Não é como o tarô que eu vou fazendo a tiragem e vem a intuição, né? É uma mini aula, digamos assim. Então, Áries, a gente costuma, né, falar que Áries tem uma coisa de ser apressado ou, né, ele se coloca à frente e ele vai, né? Ou também, só que não é que ele é apressado, é que Áries é o 1, né? Ele tem a energia do 1, do primeiro. Então, ele tem que abrir o caminho para os outros. Essa é a missão dele. Então, não é que ele está com pressa e que ele larga todo mundo para trás. Para ele, é natural ir na frente para abrir caminho.
tá? Para peitar o desconhecido e para fazer esse papel. Geralmente, irmãos mais velhos, arianos, são filhos mais velhos, ou que tem vários irmãos e que ele tem que abrir caminho para o irmão, e isso facilita, certo? Outra coisa que falam, né, que arianos é o dono da verdade. Ele se acha o dono da verdade, ele fala aquilo, não é que ele é o dono da verdade, mas é que para ele não tem outra verdade, só tem uma verdade. Não é que ele acha que a verdade dele que é a verdade absoluta. Ele é o um. O um é o uno. Uno é o único. Então, o dois vem depois do um. Então, como um, ele acha que só existe aquele jeito de enxergar as coisas. Não é que ele está indo contra o outro, mas é natural para ele que aquela verdade é a verdade universal e que todo mundo que vier depois vai pensar como ele. Não é que ele faz de maldade, é da energia do signo. Não isso é energia, não é a pessoa, tá, gente? De novo. Então vamos entender. Então não é que às vezes ele vai fazer para te provocar, vai te largar para trás porque ele é mal educado, ou ele vai se achar o dono da verdade porque ele é o tirano. Isso, a pessoa em desequilíbrio, ela sim, ela pode se tornar. Mas a energia ariana, ela é assim porque ela é. O que mais? Libra, o oposto complementar, o signo oposto complementar, que na roda zodiacal ela fica, né, exatamente oposto a Áries, é o signo de Libra. Libra, daí as pessoas, o que elas falam, né, mal de Libra, né? Ai, Libra não compra briga de jeito nenhum. Libra é um babaca, é um banana. Não é que Libra é um babaca, né? Não é que Libra é covarde. Não, é porque não é elegante brigar. Né? Não é elegante, não é estético brigar. Sabe? Por que eu vou brigar? Ele vai manter a coisa da elegância. É ética também, né? E estética, ele não vai armar barraco. Bom, e a outra coisa, né? Libra, ele também, dificilmente ele toma a iniciativa. Muito difícil, as pessoas falam, né? Ele fica só, né, tipo, em cima do muro. Ele não toma a iniciativa. Áries toma a iniciativa, Libra não toma a iniciativa. Libra é a balança, ele vai ficar pendulando um ou outro, às vezes ele fica na dúvida, ele fica ponderando. Só que não é que Libra nunca toma iniciativa. Libra, ele contorna as coisas, ele vai ficar agindo de forma que ele faz com que a outra pessoa tome a decisão e não ele. Sabe, por exemplo, terminar um relacionamento. Libra não termina um relacionamento, mas ele vai cutucar tanto, apunhar tanto a outra pessoa, que vai chegar uma hora que a outra pessoa vai terminar com ela. E daí não foi ele que terminou, foi a outra pessoa. Entende? Então, nesse sentido, ele é político, né? Ele tem essas habilidades políticas, mas no político não é por falsidade, mas é porque ele sabe, de novo, não a pessoa, a energia libriana sabe que tudo tem dois lados, que não existe uma única verdade, existem partes da verdade, cada um é portador de uma parte da verdade. E aí, como que acontece o equilíbrio, né, da energia? Quem tá muito libriano, excesso, né, tirano, e quem tá muito libriano, no negativo, óbvio, no sentido em cima do muro, indeciso. Áries tem que aprender a ouvir o outro, Libra tem que aprender a falar. Simples assim. Próximo eixo, Touro e Escorpião. Touro é materialista, né? Touro só pensa em dormir, comer, os prazeres da vida. E Touro é teimoso. Touro não é materialista, né? É apegado. Não é.
não é que ele é folgado, que ele é guloso, mas ele quer o quê? Ele quer degustar a vida, aproveitar a vida, ele quer sentir a vida, sentir com os sentidos. Touro é um signo extremamente sensorial. Ele veio para isso, para degustar a vida e as coisas que existem no mundo material. A vida é uma experiência material e ele está super conectado com essa experiência material. Não significa que ele não é espiritualizado, tá, gente? Né? Mas a gente vive uma experiência material e ele sabe disso, ele veio aproveitar ao máximo tudo isso. Ele quer sentir, quer tocar, quer cheirar, quer se deleitar nisso. E não é que ele é teimoso, né? Ai, taurino é teimoso. Já falei isso no outro vídeo. Mas para touro, né? Quando você conhece uma pessoa de touro ou várias pessoas de touro, desistir não é uma opção. Porque eles realmente se sentem muito mal de não cumprir uma tarefa. Porque touro é o signo associado ao trabalho, né? Ele veio para trabalhar, ele veio para cumprir tarefas. Então desistir é meio que falar assim, olha, eu não consegui cumprir a tarefa, eu não dei conta. E isso para touro é muito doloroso. Entende? Isso para energia taurina. Então, vão guardando essas informações, porque em algum lugar você tem touro no seu mapa e você é assim. Escorpião. Escorpião é vingativo, escorpião é ardiloso, né? Tem essa coisa, né? Escorpião, coitado, gente. Escorpião é um dos signos que mais as pessoas falam mal, né? Porque tá ligado ao quê? À morte. Desde faz tempo, né? Ligado a Marte, ligado à morte, ligado a Plutão também, né? A coisa do fim, de enterrar. Só que isso, a morte é um tabu na sociedade, por isso Escorpião ficou tão mal falado assim. Então não é que Escorpião ele conspira, né? Ele faz conspiração, não, é que ele não revela, ele vai guardando, ele sabe guardar os seus segredos muito bem. E por isso que ele tem aquele ar de mistério, né? Ele não revela, ele não expressa, ele só vai falar, ele só vai expressar quando tá tudo certo. Quando tá tudo definido, ele não canta a vitória antes do tempo. Ele guarda, certo? Então, por isso que daí parece que ele tá tramando, não é que ele tá tramando. Ele não vai revelar, pra que ele vai revelar? Ele tá fazendo as coisas, tá fazendo dele, é simples assim. E outra coisa, falar, Escorpião é destrutivo, né? Ele destrói tudo. Sim, no desequilíbrio, ele pode ser sim destrutivo. A energia escorpiana no desequilíbrio, no excesso escorpiano, ele vai e destrói, né? Ele bagunça a própria vida dele, de raiva. Porém, ele sabe desapegar. E por que ele sabe desapegar? Ele tem um feeling, como ele é observador e analítico, ele consegue sacar muito rápido quando aquilo vai dar bom ou quando aquilo não vai dar bom. E quando ele vê que não vai vingar, né, que não vai dar certo, ele já corta o mal pela raiz e fala assim, não, próximo, a fila anda, vambora. Entendeu? Esses cortes de Escorpião é assim, porque ele já sacou que não vai dar certo, porque ele é analítico, ele tá observando, e ele observa assim no detalhe, nas profundezas. Bom, o que um precisa aprender com o outro? Touro precisa aprender com o Escorpião a desapegar um pouco, né? Touro precisa aprender a enterrar um pouco o seu tesouro, ou a transformar o seu tesouro, que ele aprecia tanto e às vezes ele quer guardar bem guardadinho, preservar. Ele precisa aprender a transformar isso em investimento. Escorpião é um signo que fala de investimento. Investimento mesmo, investimento de bolsa de valores, de ações. Fazer dinheiro com ações, com dividendos, fundos imobiliários, enfim. Escorpião precisa aprender o que com Touro? Escorpião precisa aprender
a passar o metiolate, mas soprar, sabe? Escorpião, ele vai colocar o dedo na ferida, ele vai fazer o corte com bisturi, mas ele precisa aprender a dar anestesia antes de fazer o corte. Que é a doçura taurina, o cuidado taurino. Vamos lá, eixo Gêmeos e Sagitário. Gêmeos, as pessoas falam muito que é duas caras, né? E de fato, né? De fato não que seja, mas de fato o desenho, né? A simbologia de Gêmeos é um e outro, né? São duas pessoas, são os irmãos gêmeos, né? Então eles têm duas caras, né? Tem um tem uma cara, o outro tem outra cara, é duas caras, né? E falam que eles são muito agitados. Até uma pessoa falou na enquete lá no Instagram e achei curioso, né? Aí eles são participativos demais. É como se eles quisessem estar em tudo, né? Tá participando de tudo. Opa, né? Me chama que eu vou, eu quero estar em todas. Mas assim, não é que ele é duas caras, não é que ele é falso, tá? É que ele muda de ideia. Lembra, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Gêmeos tem a coisa de... É como se tivesse duas pessoas dentro da cabeça dele. Então ele fala uma coisa, hora ele pensa outra, depois ele muda, né? Então esse diálogo interno, ele muda de ideia. Só que aí ele não te avisa. Mas ele não te avisa não é porque ele tá te desconsiderando. Ele não te avisa simplesmente porque ele nem se deu conta que ele mudou de ideia. Porque ele já nem lembrava mais qual que era a ideia inicial, entende? Então, se você tá lidando com uma pessoa de Gêmeos e isso te incomoda muito, essa coisa, ai, muda de ideia toda hora, eu já não sei mais, pergunta. Pergunta. É simples, gente. E essa questão de quer fazer tudo, é participativo, é porque Gêmeos é curioso. Ele é curioso, ele quer coletar informação, ele busca informação aqui, ali. Ele é um coletor, ele é um coletador, um colecionador de informações. Ele quer aprender com os outros, né? Com tudo que tem ao redor dele. E tá tudo bem, é da energia geminiana. Em algum lugar você tem Gêmeos no mapa. Em algum lugar, em algum setor da sua vida, você é inquieto e muito curioso. Em algum lugar você não para quieto e consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E às vezes você oscila e muda de ideia e daí você já, sabe? Tem algum lugar do seu mapa, em algum setor da sua vida que você também é desse jeito. Sagitário. Oposto complementar de Gêmeos, energia sagitariana. Sagitariana, as pessoas, né, têm um estereótipo de que é folgado. Nossa, é folgado, espaçoso. Não é que ele é folgado. Pensa, gente... O que é a imagem de Sagitário? É o centauro. Centauro é um cavalo que tem o corpo, né, tem o tronco de um homem. Então ele é o quê? Ele é alto e ele é grande. Ele é grande, ele vai ocupar espaço mesmo. Então ele é assim, não é que ele é espaçoso, ele precisa de espaço. Ele precisa de espaço, ele se expande, é fogo mutável, ele se alastra pelo ambiente. Com o quê? Com a sua alegria, com o seu otimismo. E alegria, não tô falando de ficar dando risada, né? Às vezes a pessoa acha assim, nossa, Sagitário é exibido, né? Tipo, parece que quer, né? Tá sempre querendo aparecer, mas não é isso. É que ele, pela presença dele, como ele movimenta muitas coisas ao redor dele, não tô falando que ele é gordo, tô falando energeticamente, alegria, vitalidade, até o modo de falar, porque Sagitário, ele fala as coisas com muita convicção, com muita propriedade, é o arquétipo do mestre, né? Então ele pode parecer que é arrogante, mas ele não tá fazendo para aparecer, né? Ele tá fazendo porque é dele ser assim. E o que Gêmeos precisa aprender? Gêmeos precisa aprender com Sagitário a pegar tudo isso que ele aprendeu e a ensinar isso, a colocar para fora, porque Gêmeos aprende, mas não fala.
Ele tem que expressar, colocar para fora, ensinar. E o que Sagitário precisa aprender com Gêmeos? Ele precisa aprender a aprender. Porque Sagitário, ele vai pra frente, mas ele não tá nem olhando pro lado. Ele lança a flecha e ele vai assim, né? Tipo um cavalo que tem aquele negócio assim. Só que daí, quando ele fica assim, ele não olha quem tá do lado. E aí, às vezes, ele passa por cima das pessoas, mas ele nem se dá conta de que passou por cima. E aí, ele precisa aprender com quem está ao alcance, do lado. Gêmeos é o que está ao alcance, rege braços, mãos. Sagitário é aquilo que está longe, rege coxas, vai longe, certo? Então, um precisa aprender a ensinar e o outro precisa aprender a aprender. É o eixo do conhecimento. Beleza? Bom, estamos acabando. Acabando não, né? Vai um tempinho ainda. Câncer e Capricórnio. Câncer, as pessoas dizem, né? Ou pode ser taxado, estereótipo, como desconfiados ou medrosos, né? Câncer é medroso. Câncer tem medo de tudo, né? Sente uma insegurança, assim, parece que tudo tá ruim, tudo vai dar errado, né? E ele fica o tempo todo desconfiado, né? É o sirizinho, é o caranguejo que tá, né? Aquele olho assim, olha pra lá, olha pra cá, tá sempre, né? Atento. Não é que ele é assim desconfiado, não é que ele não confia nas pessoas, mas ele preza muito pela segurança dele, e especialmente a segurança emocional, e ele não quer se machucar, porque ele tem o corpinho dele é mole. E aí ele cria aquela casca dura, né? Mas o corpinho dele é mole. Então, por dentro, ele é né? Ele é sensível, ele quer amor, ele quer carinho, ele é afetuoso. Se você for amigo de um canceriano, você vai ver. Ele expressa, né? Ele é muito atencioso, muito cuidadoso. Só que pro mundo externo, para quem não é tão próximo, ele é mega desconfiado. Porque ele se sente, de certa forma, ameaçado. Então, não é que ele que ele não confia em você, às vezes, né? Se você não é tão amigo, né? Não é que ele não confia em você, é que para estabelecer uma relação de confiança, vai um tempo aí, né? Precisa criar, assim, bons motivos para ele acabar confiando. Porque cancerianos, eles são pautados na memória emocional. Eles constroem uma memória. E o que é uma memória? Eles são guardiões de memória. Memória é a história que ele conta. Então, tudo vai depender da história que ele conta para si mesmo. Das experiências que ele teve com você, com a família, né, com o entorno, enfim. Cancerianos não olham tanto o fato em si, mas ele olha o que aquele fato gerou em mim, como eu sinto aquele fato, como aquele fato me afeta. Então eles podem ser muito afetuosos, sim, mas também são muito afetados por algumas situações. Então a gente tem que compreender isso, né? Que por serem afetados, se sentirem afetados por uma situação, às vezes ele fica mais na defensiva. Ele recua e não deixa você se aproximar. Capricórnio. Capricórnio é um signo que as pessoas falam que é meio mão de vaca, né? Eles realmente lidam muito bem com as restrições. Não é que ele é mão de vaca. Ele gasta dinheiro, sim, com aquilo que importa para ele. Mas é que ele é disciplinado e ele sabe viver com pouco. É a cabra montanhesa, que vive naquelas montanhas que não tem nada, nem grama direito para comer. Então ele é uma energia que naturalmente ele está acostumado à restrição, à escassez. Então ele vai economizar, porque ele não sabe se vai ter depois. Isso tô falando o arquétipo, né? Então a energia capricorniana, ela se acostuma a viver com pouco. Ele não precisa de grandes confortos. Ele tá, né, para ele é ok, né? Ele não precisa de muito para viver.
Isso não é conformismo, é diferente, tá? Não é que ele é conformista, mas ele tá bem daquele jeito, sabe? E não é que ele é lento, né? Porque daí fala assim, Capricórnio é lerdo, Capricórnio não... Né? Tudo é muito lento para Capricórnio. Os processos para Capricórnio é muito demorado. Só que ele é precavido. Ele não vai tomar uma atitude ou se responsabilizar por um passo no relacionamento, na carreira, no estudo, em algum... Se ele não tiver certeza que aquilo vai ser sólido, porque ele precisa que o próximo degrau seja sólido, porque senão ele vai despencar a montanha abaixo, o bicho, né? Então, a energia capricorniana também é desse jeito, é precavida. Então, vamos lá. E às vezes, né, isso pode irritar as pessoas. Nossa, você é tão duro e é lento, né? Onde vai, né, dar tudo isso? Mas é regido por Saturno, né? Saturno é o deus do tempo. A gente tem que entender isso e a gente tem que ver que em algum lugar do seu mapa você também tem Capricórnio. Não que você haja exatamente dessa forma, mas você tem essa energia latente lá. E quando você precisar subir uma montanha, essa energia vai ser muito útil para você. Quando você passar por um momento de restrições, essa energia vai ser muito útil para você. Câncer precisa aprender com Capricórnio a sair do buraco da areia e subir a montanha. E ver que existe outras coisas, existe outra perspectiva. Câncer precisa aprender a ampliar a sua visão de mundo. Porque lá no topo da montanha, ele enxerga a praia inteira, ele enxerga um monte de lugar. E aí ele vê que o mundo nem é tão perigoso assim, né? O mundo, né, é mais bonito do que ele imaginava lá daquele pedacinho da praia onde ele estava. E Capricórnio precisa aprender com Câncer a ir para a praia e degustar e aproveitar o conforto da vida. Aproveitar as coisas gostosas da vida. Aproveitar as coisas mais fofinhas, aconchegantes, confortáveis. Câncer rege a casa. Capricórnio precisa aproveitar um pouco o conforto, o aconchego do sofá macio, do bolo quentinho. O que mais? Leão. Leão é um signo que as pessoas costumam dizer que é controlador. E assim, não é que ele quer manter o controle, sim. Confesso que é bem difícil para mim falar sobre esse eixo, Leão e Aquário, porque eu sou leonina e eu quero tentar manter-me isenta, não puxar a sardinha para o meu lado. Mas vamos lá. Leão, falam que Leão é controlador. Não é que ele não considera a opinião do outro, que tudo tem que ser do seu jeito. Mas ele acha que a ideia dele ou que o jeito dele vai beneficiar todo mundo. Não é que ele faz por mal, não é que ele faz por mal, não é que ele quer impor a sua vontade, mas ele acha que a sua vontade realmente vai ser boa para o reino inteiro. Ele está pensando não só nele, rei, mas no reino, com todas as suas diversidades de plebeus, por exemplo, tá? E eu vou dar um exemplo muito prático, para ver se fica fácil de entender. Que eu notei, que outro dia, assim, eu tava com meu noivo, e a gente ia, né, tava andando, assim, por uma calçada, e do outro lado tinha uma rua, uma lojinha. E aí eu falei assim, eu olhei a lojinha, daí eu falei assim, olha, uma lojinha. Daí ele falou, daí eu falei assim, você quer atravessar a rua? Pra gente ir na lojinha, né? Você quer atravessar a rua? Você quer atravessar? Ele falou assim, não. Eu falei assim, vamos atravessar. E daí eu puxei ele e a gente foi. E aí eu me dei conta de que eu perguntei, mas assim, não importa a resposta que ele desse, eu atravessei. Mas por quê? Porque daí eu inferi, eu achei que ele ia querer ver aquela loja, porque era uma loja bacana, e que isso ia beneficiar nós dois.
Então não é... Daí, às vezes a pessoa fala assim, nossa, a pessoa mandona, né? Pede opinião, mas sai agindo. Mas é mais forte do que a gente, entende? Então não é que a gente faz de maldade ou de pirraça. Nenhuma dessas energias aqui. É que é natural. Acaba saindo e você nem se dá conta. Às vezes você nem chega no nível da consciência. E por isso que se você está vendo esse vídeo, você está chegando no nível de ter consciência disso. E depois que você sabe, não tem como saber. E quanto mais você sabe, maior a sua responsabilidade com você mesmo e também com o outro. É como dirigir na rua. Você sabe dirigir, mas você sabe. Quanto mais você sabe que você tem que dirigir por você e pelo outro que tá meio lá dirigindo mal e mal na estrada, certo? A gente acaba dirigindo pela gente e pelo outro. É mais ou menos essa história da responsabilidade quando a gente começa nesse caminho do autoconhecimento. E vamos lá, o oposto complementar a Leão é Aquário. Aquário é aquele que falam que é revoltado e é insensível, ou é meio que distante, tipo assim, né? Ele se rebela e ele sai fora, assim. Bom, não é que ele é rebelde, assim, não é que ele é revoltado, mas ele contesta padrões. A tarefa, a missão de Aquário é contestar padrões no sentido de buscar algo diferente, buscar a autenticidade, a diversidade. Para Aquário não precisava existir, não faz sentido existir as coisas padronizadas, porque cada um é diferente. Então ele preza pela autenticidade, pela mistura mesmo. E aí, outra coisa, né, que fala, ele é meio distante, é impessoal. Ele não se envolve. Ele não se envolve mesmo. E não é que ele é antirromântico, não é que ele não é romântico, ele é insensível, né? É que ele busca a liberdade, ele preza muito pela liberdade. Aquário é regido por Urano. Urano é o signo totalmente fora do convencional. Urano, né, o Aquário, o símbolo de Aquário são as ondas elétricas. Então ele assim, é um signo elétrico. A eletricidade é aquela que se dispersa no todo, né? Então ele precisa dessa liberdade, ele precisa voar, ele precisa ir pro mundo, sem ficar dando satisfação para ninguém. Ele é assim, é dele. É energia de Urano, energia elétrica, é tudo isso. Então não é que ele está fazendo de maldade, entendeu? Mas claro, isso não impede que a pessoa, né, tenha uma família, que a pessoa olhe para aquilo, a pessoa faça coisas, né, isso daí, como a pessoa vai usar a energia aquariana na sua vida, é outra história, tá? Mas se ela vibrar no equilíbrio completo e expandir essa energia, é lindo, é inovador, é disruptivo, ele traz coisas tecnológicas assim, e avanços para a humanidade gigantescos, avanços para a sociedade, porque ele pensa assim além, ele pensa no futuro, ele é visionário. Enfim, Leão precisa aprender com o Aquário a dividir o palco. Leão, ele acha, ele tende, né, a achar que ele tá no palco sozinho, né, fazendo um monólogo. Então ele precisa aprender a sair do monólogo e adicionar um contexto à cena. Existem outros personagens, existe um cenário, existe a iluminação, existe a trilha sonora, existe o diretor, existe um monte de coisa, de aparato naquele palco. Ele não tá fazendo um monólogo só ele, tem toda uma equipe por trás, tá? Então, porque também falam assim que eu pulei uma outra parte de Leão que fala que Leão
é meio estrelinha, né? Quer aparecer, né? Não é que ele é estrelinha, é que ele tem orgulho, não é que ele se acha, né? Tem leonino sim que se acha, no desequilíbrio se acha, mas no equilíbrio não é que ele se acha, é que ele tem orgulho de quem ele é, ele tem orgulho da sua história, ele tem orgulho, amor próprio. E aí, né, as pessoas confundem com estrelismo. E aí, então, se excede, se vai para o estrelismo, ele tem que adicionar o contexto, a cena, os outros personagens, né? Enfim. E Aquário, o que ele precisa aprender com o Leão? Aquário precisa aprender a adicionar paixão e presença na cena. Porque às vezes ele fica muito assim, tipo, né? Com uma certa indiferença à vida, né? Como tudo fosse se tudo fosse meio que enjoativo, entediante, porque não é o futuro, é o presente, e assim, ai que saco, esse mundo do jeito que ele é. E aí, o que ele tem que adicionar? Leão tem muita paixão, ele tem que olhar para Leão e buscar essa paixão, essa presença no hoje, no aqui e agora. Próximo eixo, Virgem e Peixes, último eixo. Virgem, ele é detalhista. As pessoas falam, ai, Virgem é nos mínimos detalhes. Não é que ele vê os detalhes. Não é que ele só vê os detalhes. Não é que ele só vê os detalhes. Virgem é como se olhasse, ele tem um olho de microscópio. Então, ele vai ver as coisas para entender como cada coisa funciona. Para depois ele juntar e ver o todo completo, mas ele quer entender cada parte das coisas. Então, por isso que ele olha como se fosse um microscópio. E aí falam também, Virgem é crítico. Não é que ele é crítico, é que ele é crítico, ok, tá, não é que ele é um crítico chato, mas é que ele tem que ser crítico para conseguir melhorar as coisas. Peixes é perdido, Peixes é distraído, nossa, fica viajando, né? Não é que ele é distraído, é que, assim, a energia pisciana realmente, ela vive num outro mundo. É um outro mundo que quem não é pisciano é muito difícil de entender, porém, você tem Peixes no seu mapa. Em algum lugar, em alguma parte da sua vida, você acaba viajando grandão, ou você se distrai, tipo assim, não consegue se concentrar muito. Porque você abre muito, né? Peixes, o símbolo de Peixes é um peixe. São dois peixes amarrados pela cauda. Então, um tá indo pra lá e o outro tá indo pra cá. Só que, né, então ele... Não é que ele tá olhando um ou outro. Não, para peixes é um e outro. Então, como que ele faz para olhar um e outro? Ele vai andando assim, né? Imagina, dois peixes ligados pela cauda. Como que ele vai nadar? Ele quer ir para cá, ele quer ir para lá. Não, então vamos entrar num acordo? Então, hora a gente vai para cá, hora a gente vai para lá. Ele vai meio que, o quê? Fazendo um redondo, assim, né? Então, ele vai olhando tudo ao redor. Certo? Então, ele não é que ele é distraído, é que ele tem uma outra forma de olhar o mundo. Se Virgem olha como um microscópio, Peixes olha com uma luneta. Ele tá olhando para lá, para cima, para o mundo, para o amplo, para o além. E aí não é também que Peixe é hipersensível, Peixe é uma esponja emocional, Peixe é chorão, Peixes é emocionado, né? No desequilíbrio, sim. Só que no equilíbrio, é que ele não é que ele é emocionado, né? É que ele é sensível, ele se compadece, ele tem compaixão, não é pena, não é dó, é compaixão pelas dores das outras pessoas, porque ele sabe que tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. O
que Virgem precisa aprender com Peixes? Virgem precisa aprender com Peixes a ser mais fluido. Deixa a vida me levar, não precisa ter tudo muito controlado. Às vezes a gente precisa deixar coisa ao nosso entorno acontecer. O que Peixes precisa aprender com Virgem? A tangibilizar, a trazer aquele mundo da imaginação para o papel, através do quê? Da técnica. Porque piscianos, às vezes, eles têm muitas ideias, mas às vezes ele não tem a prática no corpo mesmo de desenhar, de escrever, né? Falta a ferramenta para o pisciano expressar aquilo que já está dentro do campo dele. Às vezes ele tem, é como se ele tivesse uma música na cabeça dele, mas se ele não aprendeu a tocar nenhum instrumento musical, aquilo fica meio que no vazio. Então ele precisa de uma técnica para que ele possa expressar aquilo que está dentro dele, ou aquilo que ele está captando do universo. Bom, é isso, gente. Já temos 50 minutos de vídeo, então só para fechar, finalizando essa mini aula de signos e astrologia, enfim. Esse é só um pequeno resumo, tá? Não é uma aulinha, é um resumo muito, muito básico. E só lembrando de novo que tudo isso é porque você tem todas essas energias no seu mapa. Então, antes de reclamar de tal pessoa, do signo de tal, olha para onde você tem essa energia desse signo no seu mapa, tá bom? E vamos lá, dicas. Se você está passando por uma situação em que você precisa ser mais pé no chão, pragmático, sabe? Eu preciso lidar com o meu dinheiro, eu preciso lidar com as coisas da matéria, né? Eu preciso aprender isso. O que você faz? Ativa a energia dos signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Olha no seu mapa onde que estão esses signos, como eles estão aspectados, que planetas tem lá, né, a gente consegue avaliar como você consegue ativar essa energia, né, para trazer mais pragmatismo, mais realidade, mais materialidade, mais dinheiro, inclusive, para sua vida. Se você está passando por uma situação em que você, né, se vê numa discussão constante, uma confusão constante, você precisa ser mais estratégico, racional ou até mais sociável, lidar mais com gente, ter essa frieza, ou de certa forma, ser um pouco mais político, talvez. Você tem que ativar onde você tem os signos de ar. Você pode ativar as energias de Gêmeos, Libra e Aquário na sua vida, através do seu mapa também. Ou você olhando pessoas de Gêmeos, Libra e Aquário e se inspirando nelas e falando assim, bom, eu vou mimetizar essa energia e vou aplicar nessa situação. Se você está passando por uma situação que você precisa ter mais inteligência emocional, você vai olhar, né, para os signos de água. Se você precisa ter mais empatia, você acha que você está muito endurecido pela vida, você precisa ter mais conexão com as pessoas, né, ser mais relacional, um pouco mais de sensibilidade aí, você precisa ativar os signos de energia água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Seja se inspirando em pessoas que têm forte essa energia, seja você olhando no seu mapa como você pode ativá-las, porque você tem elas lá também. Se você está passando por uma situação que você precisa ter mais força de vontade, alegria de viver, brilho no olhar, vitalidade, você vai olhar para os signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Porque esses signos, eles são signos do elemento fogo e eles trazem esse ânimo, essa alma, né? O ânimo de viver, é o fogo. E aí, se você precisa mais desse ânimo de viver, você ativa essas energias no seu mapa. De novo, né? Inclusive, a radiestesia também dá pra gente ativar, tem várias formas de ativar. Se você precisa, mais 3 dicas, tá? Se você tá precisando de iniciativa
iniciativa, você vai ativar os signos de energia cardinal, de ritmo, na verdade, né? Cardinal, que são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Signos cardinais são aqueles signos que dão origem à mudança de estação. Então, estamos falando de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Se você está precisando de mais foco e determinação mesmo, manter a coisa do jeito que tá, né? Tipo assim, você fala assim, não, peraí, já chega de mudar, não quero começar de novo, eu quero manter isso, né? Quero ser firme nessa decisão, você vai ativar os signos que são de modalidade fixa, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, que são os signos que ficam no meio da estação, né? Da estação primavera, verão, outono e inverno, tá? Então, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, são signos que têm energia fixa, eles não se movem, por isso eles são mais controladores. E se você precisa movimentar a sua vida, né? Você precisa ganhar movimento, dar movimento, sair de um lugar e ir para outro, né? Tipo assim, aqui não dá, quero ir, né, conseguir fazer essa mudança. Ativa os signos de energia mutável, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. São signos que eles são os signos do movimento. E aí, de novo, como, né? Você olhando pessoas, conversando com pessoas desses signos, olhando no seu mapa, fazendo exercícios de meditação, de radiestesia, enfim. Bom, gente, foram muitas dicas, eu sei que é muita informação. Salva esse vídeo para assistir mais vezes, compartilha com as pessoas que você gosta, para que elas também tenham acesso a esse tipo de conhecimento, porque isso pode ajudar, né, em momentos de questionamentos. A gente olha para essas energias e a gente sabe como usar e como ativar. E se você quiser saber como tudo isso pode ser personalizadamente aplicado no seu mapa astrológico, na sua carta natal, como que isso aplica na sua vida especificamente, eu faço um mapa astrológico, numerológico, uma análise de diagnóstico exatamente focada nisso, tá bom? Então é isso, gente. Daí é só entrar em contato comigo pelo link que tá aqui na descrição, pelo WhatsApp que tá aqui na descrição. Eu fico à disposição para maiores informações. Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários se eu devo continuar com esses tipos de vídeos, de conteúdo sobre astrologia, sobre os signos, porque isso ajuda muito a criar novos conteúdos para o canal, tá bom? Então, gente, muito obrigada de coração, muito obrigada por estarem todos ajudando o canal a crescer, pela divulgação. Já somos mais de 10 mil inscritos depois de um ano de canal. Assim, para mim foi uma grande bênção que aconteceu. Então, muito obrigada de coração a todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!